irmãos neste momento vão estar orando ao nosso Senhor para estarmos bem comunicados. Quarta jornada de oração. De terça a sexta-feira, o tempo estará aberto, das 11 às 1h30. Ao todo, o nosso alvo é de 25 horas de oração. Amém. Agora, um lanchinho que fala: expressa o amor do Senhor na comunhão entre os irmãos. Vamos chamar novamente o grupo de louvor para estar fazendo um momento de confraternização. Desde já nós gostaríamos de saber se tem algum irmão que nos visita, que está entre o nosso meio. Está ali um casal. Carlos. Pronto. A irmã Carlos, Neia e Janderson. Mais alguém nos visita? Então como é que a igreja diz para... A tia da nossa irmã Ana Paula, Rose, seja bem-vinda em nome de Jesus. Como é que a igreja diz, irmãos? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Pronto, agora todos vamos nos colocar de pé. Dá um abraço ao nosso irmão. Dá um abraço ao nosso Teremos agora o nosso momento infanto-juvenil com a irmã Elise. Então, só para lembrar, né, que nós estamos no mês das crianças e juniores. Sempre pela noite a gente tinha um número reduzido de crianças e juniores. Mesmo assim, eu vou chamar eles para a gente recitar nosso tema e nossa divisa. Juniores e crianças aqui na frente. Levi.
Meu melhor talento é te louvar. Mas vamos falar com alegria agora? 1, 2, 3. Meu melhor talento é te louvar. Nossa divisa: pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor. Mateus 21, 16b. E agora eu queria que a gente fizesse um momento de oração. Oração pelas nossas crianças aqui da nossa igreja, mas também oração pelas crianças que não fazem parte dessa igreja, que não fazem parte de nenhuma igreja, que ainda não tem Jesus no coração. E também por aquelas crianças que possuem alguma necessidade especial, né? Eu trabalho na Paz já há 6 anos e a gente vê que lá existem muitas crianças sedentas do amor de Jesus. Mas como elas têm dificuldades, transtornos, deficiência intelectual, o amor de Jesus ele chega até elas também. Então é necessário também que a gente esteja falando também para essa criança que apresenta alguma necessidade especial. E lá elas cantam muitas músicas evangélicas, elas gostam muito de cantar músicas de Jesus. Então o amor de Jesus também chega através da música, através da música para elas. Então eu queria que a gente fizesse um momento de oração silenciosa agora, pelas nossas crianças, pelas crianças que não conhecem Jesus, também pelas crianças com necessidades especiais. E depois eu vou pedir à irmã Eliana que encerre esse momento fazendo uma oração final. Nós pedimos ao Pai que o Senhor atenda a nossa oração, não porque nós
cantaremos o hino 242 do Inário. É o hino 243 do nosso cenário. É um momento de dedicação de bens e vidas. As crianças podem sentar. E eu vou pedir a dois adolescentes que ficam aqui na frente, Jéssica e Thalita, para receber os nossos dízimos e ofertas. Peço ao irmão Nelsinho que ore pelos dízimos e ofertas. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor, mais esse momento que o Senhor tem nos concedido de estarmos todos reunidos para cultuar e louvar o Santo Nome. Te agradecemos pelos dízimos e ofertas, Pai, devolvido aqui na tua casa, e todos eles sejam empregados para retorno e trabalho e obra para o Senhor. Que venham assim investidos com sabedoria e discernimento. Continua precisando dos ministros, antes, peço também providência, Pai, para aqueles que se encontram em dificuldade, mas o Senhor tem tudo em tuas mãos. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Teremos agora o nosso momento de intercessão. Querido Deus, eterno Pai dos céus, nós te agradecemos por tua presença. Te agradecemos porque estamos aqui suplicando a Ti, colocando os nossos pedidos, as nossas súplicas, os nossos desejos e tudo aquilo que for concernente à Tua vontade nas nossas vidas, Senhor. Coloca a Tua mão sobre cada membro aqui presente, Senhor, que Tu possa estar cuidando de cada um deles, que as Tuas misericórdias estejam sobre nossos corações. Amém. E que jamais não nos afastemos da Tua palavra, que é um ensinamento para a nossa vida. Abençoa todos aqui presentes, nos prepara também para a mensagem logo mais, Senhor. Que a Tua mensagem seja dada pelo Teu servo para os nossos corações. Amém. Porque nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu queria aproveitar esse momento rapidinho e pedir ao nosso irmão Misael que ficasse de pé. Por favor, Misael. Misael, ele já foi da nossa igreja e aí ele chegou ali rapidinho. É bom ver você, é bom ver esse nosso irmão querido. São seus pais? Então, por favor, presente eles.
Pronto, pronto. Desce está lá no fundo, né? Pois é, como é que a igreja diz? Não fique constrangido não, você já é da casa, né, Israel? Vamos acompanhar o recitativo bíblico. Se encontra nos boletins. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Provérbios 7. Passo a palavra agora ao nosso pastor Miquel Silva, mostrar a mensagem. Meus irmãos, graça e paz, amém? Muito bom estar na casa do Senhor para louvar e exaltar o seu santo nome. Eu quero reforçar, irmãos, o passeio da família no dia 17. Que estejamos todos ali, na Lagoa do Prato Raso. Foi o nome que me deram. O irmão Wilson me disse que o nome é esse. É o Parque da Lagoa do Prato Raso, chamado de Parque da Lagoa. Então nós estaremos lá com os nossos filhos, netos, sobrinhos, né, para nos confraternizarmos e para brincarmos um pouco com as crianças. Tanto as crianças de 0 ano a 80 anos. Podem brincar sem problema nenhum. O irmão Misael não está aqui, eu não estou vendo mais aqui no santuário, mas os seus pais estão. E o Misael foi professor de Thalita, né, na faculdade de biomedicina. E eu já agradeço muito ao Misael pela formação, né, que deu a minha filha juntamente com seus colegas ali na FAM. Eu conheci, né, praticamente no dia do culto ecumênico. E louvo a Deus pela vida de Misael. Thalita sempre falou muito bem, um professor que ela admira bastante. Nós vamos, meus irmãos, ler a palavra de Deus. Vamos para ficar sentados, meus irmãos estão. Em Mateus capítulo 11, versos de 28 até o verso de número 30. Estamos alegres também com a presença da irmã Márcia e do irmão Everton e do irmão Everton. Maria Clara. E Maria Clara. Então nós vamos ler Mateus capítulo 11, de 28 a 30, diz assim. Ok, irmãos? Todos estão interessados? Amém? Amém? Ok, então vamos ler. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós vamos meditar nesta noite sobre a graça de Deus compreendida como leveza. Então nós vamos pedir ao irmão Misael, que está aqui conosco, para que ele ore ao Senhor nesse momento. Amém. Amém, Senhor. Amém, Senhor.
que em grego é a palavra caris, mas aponta para ela em todas as direções. Jesus, ele é a expressão visível da graça de Deus em todos os sentidos que se pode imaginar e compreender. Graça como favor, cair na graça de alguém, reconhecimento, ação de graça, dar graças a alguém, ou mesmo a palavra perdão. Podemos afirmar categoricamente que o cristão deve ser portador de uma gracilidade. Todo cristão deve ser grácil e deve ser gracioso, ou seja, deve ser leve. Existem duas palavras em grego para esses atributos oriundos da graça. Palavra eucaria, que refere a pessoas, e a palavra cariês, que refere-se a coisas. A Bíblia trabalha não com cariês, mas trabalha com eucaria, que se refere às pessoas em sua leveza, e Jesus pregou a dimensão de eucaria. O texto que lemos tem a preocupação com pessoas e não com coisas. Então Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos deixarei leves, eu vos aliviarei. A carga pesada que muitos trazem nos ombros, a carga da falta de perdão, a carga do ódio, a carga da inveja, a carga da intolerância, a carga da soberba. Então, muitos de nós trazemos cargas pesadas sobre os nossos ombros, que somente o Senhor Jesus Cristo é capaz de aliviar. Graça é um conceito teológico fortemente enraizado tanto no judaísmo como no cristianismo. Pode ser definido como um dom gratuito e sobrenatural dado por Deus para conceder à humanidade todos os benefícios necessários à existência e à salvação humana. Esta dádiva é motivada unicamente pela misericórdia e amor de Deus aos homens, logo movida por sua iniciativa própria, ou seja, pelo próprio Deus, ainda que seja em resposta a algum pedido a ele dirigido. Por essa razão, graça é sempre um favor imerecido ao homem. Dependendo das correntes teológicas cristãs, existem aqueles que defendem que a graça é irresistível, e que implica dizer que a graça é somente para algumas pessoas escolhidas e totalmente predestinadas por Deus, e aqueles que acreditam que a graça ela é universal, ou seja, dada para toda a humanidade, mas que pode ser também livremente recusada pelos homens. Então, na primeira compreensão de graça, de que a graça ela é irresistível, o homem é um ser que não possui livre arbítrio. Na segunda compreensão de que graça ela é um conceito universal e não particularizado, e que as pessoas, e que ela é dada a todos os homens, mas que os homens podem recusá-la. Neste conceito está implícito de que os homens
possuem livre arbítrio. O primeiro conceito é calvinista, é de João Calvino. Mas antes já passa por Agostinho. Porém, o segundo conceito, ele é de um teólogo holandês chamado Arminio. Esses dois conceitos de graça, meus irmãos, nos dá a compreender de que, por um lado, as pessoas elas não têm a oportunidade de escolha, porque isso já foi escolhido para ela, e Calvino entendia que os homens só podiam escolher na medida em que fossem perfeitos, e o homem perfeito era o homem do Éden. E uma vez que o homem caiu, agora não tem mais poder de escolha, não tem mais poder, né? Não tem liberdade de escolha. Enquanto que no outro conceito, os homens escolhem, né? Os homens optam pelo seu próprio destino. O primeiro está implícito a ideia de destino, e no segundo, uma ideia de destino, mas que pode ser alterado. Isso, meus irmãos, é de extrema importância para a vida humana. E graça, na realidade, é o rompimento com todos os destinos. Graça rompe com o destino. Isso quer dizer que graça, ao invés de nos tirar a liberdade, a graça nos dá liberdade. E a Bíblia diz: aonde reina o Espírito de Deus, aí também reina a liberdade. O apóstolo São Paulo, na carta aos Gálatas. Mas essa conversa ela é muito longa, muito longa. E qualquer dia a gente pode até conversar com os irmãos sobre isso, nessa questão de graça e de destino. Mas como o tema é pertinente a isso, vale, né, fazer essa provocação na vida dos irmãos, para que a gente pense um pouquinho sobre o que é a graça na minha vida. A graça tem entendimentos outros, diferentes daquele de favor imerecido, que são igualmente importantes para a vida cristã. Um desses entendimentos é o entendimento de leveza, que está aqui implícito no texto de Mateus, capítulo 11, versos de 28 até o verso de número 30. Uma pessoa cheia da graça é uma pessoa leve. Leveza e graciosidade se completam e se confundem. Leveza e graça, né, se confundem. Vejam só o que Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, ou seja, eu vos deixarei livres e leves. E quando uma pessoa está bem, dizemos que esta pessoa está em estado de graça. O seu semblante, ele é leve e ele é gracioso. Então, vinde a mim todos que estáis cansados, e Jesus diz: eu vos deixarei então leves, eu vos deixarei livres, e deixarei também um semblante gracioso, um semblante alegre, um semblante formoso, né? A Bíblia diz que, meus irmãos, é o sorriso, né? A alegria formoseia o rosto. A pessoa leve vive da amizade e amor de Deus, e também de sua misericórdia. Quem é alcançado pela leveza da graça não se torna um peso para si mesmo, e não se torna um peso para a vida de uma outra pessoa.
não se torna um peso para si mesmo na medida em que não se perdoa, na medida em que não se aceita. Então se torna um peso para si mesmo e se torna um peso para outras pessoas quando não consegue perdoar também a outros, não consegue conviver com outros, não consegue tolerar outros, não consegue conviver com aquele que é diferente. Meus irmãos, graça é a capacidade de conviver com aquele que não merece a nossa atenção. Não existe graça em favor de si mesmo. Graça é favor a outra pessoa. Veja só o que o apóstolo São Paulo diz no capítulo 5, no verso 8 da carta aos Romanos. Deus dá provas do seu amor para conosco, em que Cristo morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. Né? Pecadores. Então, ainda se impediria, diz o apóstolo, se isso fosse feito por alguém que merecesse. Ainda poderia se entender, mas foi feito por alguém que não merecia. Então a graça, meus irmãos, é benefício a outra pessoa. Não existe graça e benefício de si mesmo. E tem mais: se o outro não existir de fato para a vida da igreja, se o outro não existir de fato para você, graça não existe. A graça, ela só pode existir na vida da igreja, na minha vida, na sua vida, na medida em que há a percepção da outra pessoa em seus sofrimentos, em seus problemas. O outro que depende, que precisa da minha ajuda, o outro que precisa da minha atenção, o outro a quem eu preciso dar um bom dia, uma boa noite, muito obrigado, com licença, por favor. Sem esses elementos, meus irmãos, se torna hipocrisia pregarmos ou falarmos de graça. E isso se torna o quê? Um peso nas minhas costas, carga pesada nas costas. E também quando eu exijo muito da outra pessoa e não exijo nada de mim, só dos outros. E Jesus chama os fariseus e diz: olha, vocês são hipócritas, porque vocês colocam cargas pesadas nas costas das pessoas que nem mesmo vocês conseguem levar. E ainda diz mais: Jesus é terrível. Fariseus, hipócritas, que rodeais os céus e a terra para fazer um discípulo, e quando o faz, o torna mais merecedor do inferno do que vós. Meus irmãos, então graça não deve ser vista simplesmente como um privilégio de Deus na nossa vida, mas como uma chamada à responsabilidade da vida moral, da vida social, da vida espiritual da igreja. Existem pessoas que pensam que a leveza de ser se alcança por meio das drogas. Eu vou tomar droga que eu vou ficar leve. Eu vou tomar droga que eu vou ficar numa mais. Né? Pensa que a leveza do ser se alcança com esses elementos.
Então pessoas tomam drogas porque são carentes dessa leveza e deste amor que só se alcança por intermédio da graça que há em Jesus Cristo. Esta leveza não está fora, ela é produzida dentro do próprio ser. Esta leveza é diferente daquela que os usuários de drogas procuram, e é também diferente daquela entendida. Quem aqui tem mais de 40 anos ou de 30 anos conhece o autor, né? Também diferente daquela entendida por Milan Kundera, no seu livro escrito em 1984, intitulado A Insustentável Leveza do Ser. Nesta obra, a leveza segue-se de um não engajamento, um não comprometimento com situações quaisquer, aproximando-se das ideias de Jean-Paul Sartre sobre a condição humana sem as interferências divinas. Sartre dizia que se Deus existir, o homem já não é livre. Porque ele entendia que o homem, e unicamente o homem, era responsável pelo seu próprio destino. Ou seja, se eu sou responsável pelo meu próprio destino, isso quer dizer que o destino não existe. Não é verdade? Nós voltamos outra vez ao destino, né? Mas eu não quero falar do destino, ainda que ainda é um problema, né? Mas, meus irmãos, qualquer dia nós conversaremos sobre o assunto. Porém, meus irmãos, entendemos, à luz da palavra de Deus, que mesmo que eu seja livre para escolher o que fazer da minha vida, eu também posso colocar a minha vida nas mãos de Deus, para Deus fazer também o que quiser. Não é verdade? E a nossa regra de fé e prática, que são as Escrituras, dizem o seguinte: que melhor é estar nas mãos de Deus do que estar nas mãos dos homens. Meus irmãos, para o cristianismo, ser leve é ter total compromisso com Deus e com a sua palavra. Ser leve é ser humilde de coração. Diz o texto: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A palavra humilhação é taikenosis, e é um peso, né? Essa palavra era da ideia de peso, é um peso. Mas a humildade, a palavra humildade é tapenosis, que significa leve. E é bom lembrar que no texto Jesus não fala de humilhação daquilo que é pesado, fala de humildade daquilo que é leve. Na ceia hoje pela manhã, nós falamos da palavra Gilgal, que quer dizer o que? Foi tirada a humilhação. Então, quando o povo sai do Egito, naquela situação de humilhação, e chega até as planícies de Jericó, depois chamada de planície de Gilgal, ali é tirado o peso do povo, e o povo então se torna leve. Ali se torna a evidência, meus irmãos, a expressão visível da graça de Deus na vida do seu povo, quando ele entra para a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, e foi tirada do povo o peso, a humilhação, né? A humilhação. E Jesus diz: aprendam de mim, que sou manso e sou humilde de coração, e encontrareis então um descanso para as vossas almas. Então, ser humilde é um atributo próprio do ser. Ser humilhado é uma condição do ser.
é uma condição da pessoa, mas ser humilde é próprio da pessoa, é próprio de ser humano. Agora, ser humilhado é uma condição que você aceita ou não, né? Ser humilhado é você ter um peso. Ser humilde de coração é você ter a leveza da graça de Deus. A graça como leveza, ela produz mansidão, ela produz humildade. Jesus, como a manifestação visível dessa graça, convida todos os homens para aprender dele e com ele. E ele, meus irmãos, nos ensina o que é ser manso e o que é ser humilde. As bem-aventuranças, Jesus diz que os mansos herdarão a terra. Os humildes de espírito, meus irmãos, eles serão feitos cidadãos do reino dos céus. E os pacificadores serão chamados de filhos de Deus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, eu vos deixarei leves, eu vos deixarei cheios de graça. Quantos nesta noite, né, estão cheios da graça de Deus? Digo amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas que isso, meus irmãos, não seja algo dito assim, né, apenas da boca para fora, mas que nós tenhamos esse entendimento de graça na nossa vida, mas que apliquemos a graça às nossas ações. As nossas ações. A Bíblia diz que nós devemos orar ao Senhor em todo o tempo, velando em nossas orações com ações de graça. Se a oração não for acompanhada de ações de graça, ela não passa do teto da igreja, ou da laje da sua casa, ou do telhado da minha casa. Viu, amado? Não vai para lugar nenhum. Meus amados, vamos viver um cristianismo que verdadeiramente valha a pena viver, né? Com verdade, com compromisso, né? Não de um cristianismo que só fala de privilégios, não de um cristianismo que só fala de direitos, não de um cristianismo que coloca Deus na parede para que Deus faça acontecer os nossos desejos simplesmente, mas que o nosso cristianismo seja um cristianismo comprometido com essas verdades. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor. Se tivesse um coral aqui, viu, Luciano? Nós cantaríamos que música? Maravilhosa graça. Infelizmente ele não tem, não é? Nós não temos. Mas se cantássemos agora maravilhosa graça, eu acho que os céus desceriam até a terra. Amém, amém, irmãos? Amém. Vamos orar. Pedir o nosso querido irmão Raimundo que ore ao Senhor. Depois da oração do irmão Raimundo, nós estaremos retornando às nossas casas e os irmãos tenham uma semana maravilhosa. Amém. Grande Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que temos aqui de uma forma específica, porque a nossa vida deve ser um culto constante ao Senhor. Amém. Jesus, realmente vivendo essa graça, repartindo com as outras pessoas, fazendo valer, ó Deus, aquilo que já o Senhor fez nas nossas vidas. Nós te agradecemos pelas crianças que participaram. Amém. Ficou regozijado ao ver os
Gustavo cantando, ao ver Emily, ao ver Graciela cantando, e todas as crianças que participaram pela manhã, nós nos alegramos e percebemos realmente a tua bênção nessa igreja, na vida dos servos, que trabalham com as crianças, e a cada dia essa gratidão no nosso coração, pela vida do pastor Miguel também, que é enfático em falar que nós devemos fortalecer a nossa ajuda, o nosso comprometimento com as crianças da igreja. Muito obrigado pelas primeiras crianças, que aconteceram coisas maravilhosas e outras coisas vão acontecer. E essa mensagem que estamos ouvindo, certamente é da tua parte, mas ela tem instrumento para nos transmitir, vamos meditá-la e também colocar em prática nossas vidas. Após sairmos daqui, Senhor, leva do Pai ao nosso lar, com o teu anjo, acampando ao nosso redor, e nos dá realmente uma semana na tua presença, sob a tua direção. Nós oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Descendo, amados, com nossas orações particulares, retornaremos às nossas casas. Aí eu já tô assim, não quero ficar. Aí começa a responder já.